Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série executiva Vitrine de Valor, da Estratégia à Prática. Eu sou a Bárbara e hoje nós temos o José Roberto, diretor de Tecnologia e Produtos da Icatec, para falar um pouquinho mais sobre tecnologia como vantagem competitiva. Seja muito bem-vindo, José, mais conhecido como Zé. Então nós vamos te chamar pelo seu apelido carinhoso. Já é meu nome, na verdade. Já é seu Ninguém nome. mais conhece como Não. José, agora é só Zé. Muito obrigada, Zé, por aceitar esse Imagina. convite, por estar aqui com a gente hoje, gravando esse episódio. A gente tem certeza que vai ser um episódio muito importante. Afinal, que empresa hoje não precisa e não usa tecnologia? Pois é. Eu que agradeço pelo convite, pela confiança. Estou muito honrado em estar aqui falando com vocês. Bem-vindo, Obrigada. Zé. Pra gente começar, vamos pensar assim na situação mais tranquila assim da sua vida. A primeira pergunta ela é bem pessoal. Tá bom? Para quem não sabe, né, Zé? Você tem hoje 4 filhas. Até o momento. Até o são momento, né? A sua esposa não mandou nenhuma mensagem aí Não, agora, né? mas vira e mexe, ela tem uma tem. azia, assim, eu já fico na Essa esperança é a que quinta. meu, vai aumentar a família. E a nossa pergunta está ligada, inclusive, a um artigo que você publicou no LinkedIn esses meses atrás, sobre a sua filha Liz. E você trouxe ali vários aprendizados que te fez refletir no seu lado profissional como líder. Você começasse compartilhando um pouco dessa experiência, porque Legal. ser diretor também é ser líder, né? Sem dúvida. Tá, só dando um pouquinho de contexto, acho que o artigo falava sobre, como a Aline mencionou, eu sou pai de 4 meninas, e eu falei que eu tenho de toda a amostragem, assim, eu tenho a minha mais velha de 21 e a minha pequena de 3. Todas as gerações. Não, eu falo claro. assim, que amostragem você quer? Uma que está aprendendo a falar e andar, uma que já está quase saindo de casa. E, assim, a gente fala, eu sempre brinco, né? Quem é pai sabe, você tem 10 filhos, você cria igual e cada um vai ter sua particularidade, sua personalidade. Isso é muito bom. E a Liz foi o nosso bebê que já está com quase 4 anos, demorou um pouco mais para falar do que as outras. Então a gente se preocupou pra caramba, né? Pô, será que é tela? O que está acontecendo? Né? Será que vai ter alguma dificuldade para falar? A gente procurou uma fono, né? Depois colocou na escolinha. E ela foi se desenvolvendo, começou a falar um pouco depois do que as outras falaram, mas começou a se desenvolver aos poucos e hoje ela fala bastante. E aí o artigo falava de um dia que foi extremamente cansativo, tanto para mim quanto para minha esposa, e a gente estava na cama tentando descansar e ali estava pulando em cima da gente, falando, e não deixava a gente ficar quieto, queria conversar, queria brincar. E aí a minha esposa, que é a pessoa sensata do relacionamento, falou assim, você pegou a Liz e falou, Liz, você demorou tanto para falar que agora eu não canso de ouvir sua voz. Né? E aquilo eu falei, cara, às vezes, e alguém comentou no post, isso foi a Pri, que às vezes a gente está vivendo hoje o que a gente pediu ou orou no passado para ter. Né? E a correria, o cansaço, a rotina, os problemas não deixam a gente enxergar isso, né, em algumas situações como essa. Então a reflexão foi nesse ponto, como às vezes a gente vai, tanto na nossa vida pessoal quanto profissional, a gente é engolido pela rotina, né? E às vezes a gente chegou numa etapa, num papel, uma fase da nossa carreira que a gente sempre almejou ter, e a gente está no automático e não consegue sair um pouquinho do tumulto e enxergar que a gente está vivendo hoje é uma bênção, né? Sim. É algo que a gente sempre sonhou. E se a gente for olhar do ponto de vista de liderança, o que eu gosto muito é da metáfora que o Management 3.0 trouxe, do líder ser como se fosse um jardineiro. E a metáfora que eles usam é assim, você planta uma flor, você não fica ali gritando, cresce, 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 que a flor vai crescer. O que você faz é conseguir trabalhar no ambiente para dar condições para que aquela flor se desenvolva. Então eu vou regar, eu vou colocar no sol, eu vou adubar, eu vou cuidar do ambiente para que ela se desenvolva. E se eu for olhar filhos também, tem uma relação muito parecida. E também a gente, enquanto líder, né, o nosso papel, na minha visão, é conseguir preparar o melhor ambiente para que as pessoas consigam fazer o seu melhor, entregar o seu melhor.
no dia a dia. Então, se eu ficar tipo um gerente de telecena que de meia em meia hora tá perguntando o resultado, cara, acho que você não ajuda ninguém, mas se eu tô lá e eu consigo dar clareza dos objetivos, eu consigo deixar claro o que eu espero de cada um, o que eu espero do time, quais são as restrições e o time vai decidir como chegar lá, você está preparando o ambiente para que as pessoas performem. Então, acho que, na minha visão, no que eu acredito, de fato, como uma liderança que faz sentido no mundo que a gente está hoje, onde a gente trabalha basicamente com intelecto, né? É mais a gente que é empresa de tecnologia. Sim. Então, esse é meio de um paralelo aí dessa reflexão de um dia de cansaço. Virou um artigo e virou o primeiro ponto aqui de conversa também da nossa série. E tudo isso, né, Zé, desde que você chegou na Icatec, porque muitos pensam, né, um diretor de tecnologia, só que a parte da gestão, da liderança, dessa parte de entender as pessoas, como você falou, de preparar o ambiente, ela, na sua visão, é o que chega primeiro, né? Eu acho que assim, ainda mais nessa época que a gente tem IA por todo canto, assim, até estava falando com os diretores, falei, foca em soft skills, porque as hard skills vão ser resolvidas por máquinas no futuro, né? Sim. Talvez sejam, enfim, é para onde parece estar arrumando. Então, para mim, se a gente não... O primeiro passo talvez seja trabalhar a cultura, porque se a gente não trabalha a cultura que a gente quer e não é intencional com a cultura que a gente quer, todo o resto é só acessório. Eu posso ter a melhor estratégia, a melhor tecnologia, mas se eu não trabalhar essa clareza, o que eu espero, o que eu tolero e também o que eu não tolero dentro do time, eu acho que tudo fica muito frágil, é amarrado de forma muito frágil. E os resultados podem vir a curto prazo, mas eles não vão se sustentar. Sim. Respondi a sua pergunta? E você trabalhou, né, anteriormente com o RH também, e você acha que esse pensamento que você tem hoje de trabalhar soft skills, cultura, relacionamento, você acha que vem muito dessa bagagem que você trouxe de RH também? Eu acho que sim, eu até fico meio receoso de falar que eu sou de RH porque eu não tenho formação alguma nisso. Eu gosto de falar que eu gosto de fazer gestão de pessoas na área de tecnologia. Legal. Eu sou formado em tecnologia, fui desenvolvedor, fui team lead, fui gerente, diretor, e aí chegou uma época da minha vida que assim, tudo começou a fazer muito sentido e de repente passou a não fazer. E acho que esse ciclo ele é perfeitamente natural, assim, né? Eu acho que a gente às vezes faz uma jornada e vai chegar no momento que fala, cara, eu preciso viver alguma coisa diferente. Então eu estava numa empresa aqui em Bauru, acho que chegou nesse tempo, eu falei, cara, eu quero viver alguma coisa diferente. E aí tinha um amigo meu que tinha ido para uma empresa em Campinas que chama Dextra. Eu nem conhecia, e ele falou assim, tem vaga aqui, se inscreve lá. E eu me inscrevi, fui fazer entrevista. Aí eu lembro que na época o GPTW não era esse commodity que é hoje, ele premiava por pilares. E quando eu sentei na sala de espera para fazer entrevista, na minha frente assim tinha um hall de troféus assim. E tinham lá GPTW, primeiro lugar em ouvir e inspirar. E aí, naquele momento, aquilo fez muito sentido para mim. Fala, cara, eu quero ser ouvido, eu quero ser inspirado. E aí eu entrei naquela empresa. E aí eu fiquei 5 anos lá. E acho que essa empresa, para mim, foi uma grande escola de liderança, de autonomia, de resultado, de agilidade, de processos modernos de desenvolvimento de software, coisa que eu nunca tinha visto e aprendi lá, de contato com o cliente. Então eu fiquei 5 anos lá e foram anos de muito aprendizado, assim, tipo, cara, eu cresci muito. Tanto que, assim, eu falo com muito carinho, porque até hoje, eu tenho ótimas lembranças do tempo que eu trabalhei lá. E no fim eles cresceram muito, foram comprados pela Mutante, depois comprados pela CIT, e hoje eles fazem parte da CIT, o nome Dexter não existe mais. Mas foi lá que eu comecei a enxergar melhor o que era essa liderança mais horizontal, essa parte de resultados através de pessoas, de autonomia, de combinar um resultado e cobrar o que você combinou, né, de liberdade, mas com muita responsabilidade. Então eu comecei a enxergar que tinha outros caminhos. Já tinha tido outras experiências de liderança, eu tinha liderado times no Brasil e fora, mas foi lá que eu comecei a ver um estilo de liderança que para mim fazia todo sentido. Sim. E aí chegou num momento de inflexão também, falei assim, agora eu preciso testar isso aí num lugar para chamar de meu. E aí eu voltei para Bauru, fui sócio de uma empresa por mais 5 anos, a gente implementou isso lá, também deu muito certo, então é algo que eu carrego
comigo, assim, essa questão de uma liderança mais horizontal. E não quer dizer, as pessoas confundem isso com bagunça, com abraçar árvore. Cara, eu acho que não tem nada a ver. Para mim, quando você trabalha com trabalhadores de conhecimento, assim, você não pode... Eu gosto de falar, eu contrato as pessoas do meu time são muito mais inteligentes do que eu no que elas fazem, né? Então, o meu trabalho é dar liberdade, dar objetivo para que elas atinjam isso de uma maneira mais autônoma possível, né? Porque se para toda decisão, para toda hora eu precisar estar ali, estar em todas as reuniões, estar em todos os momentos, eu não estou criando um time de verdade, estou criando uma dependência do meu papel. E no fim, o nosso papel enquanto líder é formar outros líderes, né? É um ponto importantíssimo, né? Porque hoje existe muito cenário onde as lideranças acabam querendo competir com a competência do time. Sendo que a pessoa que executa tá ali na frente, aquela bagagem o tempo todo é dela, não nossa, né? Enquanto líder. Então, essa facilitação e esse direcionamento, ele é o que vai fazer essa pessoa entregar os melhores resultados, né? Sem dúvida. E você comentou sobre a implantação desses processos dentro dessa empresa que você passou como sócio. Você também já reestruturou áreas de desenvolvimento, estruturou. Quais são os maiores desafios hoje para quem está iniciando esse processo ou de reestruturação ou de estruturação de tecnologia? Eu acho que é você conseguir dar clareza do porquê a transformação está acontecendo, né? Então, assim, transformação por transformação, você pode fazer a todo momento, a qualquer hora, mas por que eu estou fazendo aquilo? Se você quer que o time embarque com você, né, você precisa dar muita clareza por que aquele movimento é necessário. Eu gosto de pensar assim, o ser humano não é muito a favor de mudança, assim, né? As pessoas ficam com receio de mudança, mas se você traz clareza de por que você está fazendo aquela mudança, quais objetivos você pretende atingir com aquela mudança, e qual vai ser o benefício para o time com aquela mudança, elas são muito mais claras. Até complementando essa parte de RH. Na Dextra, a gente tinha muita liberdade para propor qualquer mudança em projeto, em processo. Então, eu e um amigo meu, a gente conseguiu apoiar na mudança do processo de avaliação das pessoas, trazendo outras ferramentas. E aí, tudo aquilo que eu vi lá, de avaliação, feedback, né, de escuta, de one-on-one, quando eu voltei para Bauru e não tinha vivido isso aqui, e eu falei assim, eu vou estruturar isso aqui. E aí a empresa não tinha RH, então aí a gente foi lá e falou, vamos criar uma área. E aí quem vai tocar? Já que você está com esse desejo de fazer isso acontecer, você toca. E aí foi que a área ficou comigo, né, por um bom tempo, assim. E eu sempre falei, eu não sou de RH, não tenho formação, mas eu conheço os processos para desenvolvimento de pessoas dentro de time de tecnologia. Então, isso eu gosto de fazer, então vamos tocar. E aí eu fiquei alguns anos e depois na Ecatec fiquei um tempo também ajudando a estruturar e eu fui puxado para tecnologia. Novamente. Mas são duas coisas assim, que eu gosto bastante. Até uma vez um cara falou, mas são coisas tão distintas. Eu falei, não acho que são. Acho que, para mim, nenhuma área precisa de tanto soft skills do que tecnologia. Assim. Então, acho que eu consigo ver bastante sinergia entre esses dois momentos. E nessa fase que você comentou de pensar nessa estruturação, reestruturação, da clareza, para que o time entenda para onde está sendo, né, direcionado o barco ali, que a galera tá, o porquê que aquilo está sendo feito. Você costuma estruturar pilares também? O que é inegociável assim, nessa fase de implantação? Todo mundo entendeu para onde está indo agora, abraçou a causa, vamos mudar, vamos evoluir? Como que você segue a partir desse momento? Eu acho que uma das coisas que para mim foi essencial nos momentos de estruturação que eu passei foi de mudar a cabeça um pouco do time, no sentido de não pejorativo, assim, mas eu vou usar uma palavra que é o time tarefeiro. Então, assim, e até quando eu entrei para tecnologia, minha cabeça era assim, ó, eu não gosto muito de tratar com pessoas, né? Quem diria, né? E aí eu falei, eu quero que você passe as atividades por debaixo da porta e eu devolvo pronto por debaixo da porta, né? Então eu comecei minha carreira fazendo muito freela, então muito sozinho, sempre pegando, entregando. Eu fiz muito tempo isso para muitas empresas, então eu tinha essa visão, eu sou eu gosto de trabalhar sozinho. E aí, quando nessa mudança onde a gente vai estruturar times de tecnologia e produto,
Eu acho que a primeira coisa que é essencial para mim é que todo mundo pense em negócio, né? Então, acho que na empresa inteira, no fim, tem que pensar negócio, né? Entender por que a gente está fazendo, qual o benefício na ponta. E aí é deixar um pouco de pensar na minha lista de atividades no Gira e começar a entender de onde surgiu aquela lista de atividades. Então, às vezes, pode ser que a empresa tenha uma cultura de, não, todo mundo já trabalha assim, tem uma área que faz a especificação no requisito, tem uma área que desenvolve, tem uma área que testa, uma área que põe em produção, e aí ninguém entende, no fim, como elas se unem e como o cliente está sendo afetado na ponta. Então, acho que alguma coisa que é inegociável é todo mundo pensar negócio. Então, se a gente vai discutir uma nova funcionalidade, cara, não é só o pessoal de produto, é produto e tecnologia juntos. Vai pôr em produção, o pessoal chama o pessoal de infra para tentar entender. Isso é um negócio muito difícil de se criar, assim, parece muito simples, mas a sinergia demanda muito esforço, mas acho que para um time de tecnologia e produto moderno, isso é inegociável. Essencial, né? É. E quando você assumiu a posição de diretor de tecnologia, né? Qual foi o momento mais difícil ou até decisivo mesmo nessa jornada, né? Então, teve algum episódio que te virou essa chave? Foi um ponto de aprendizado para você? Você está falando na minha posição na Icatec ou em tudo? Olha, na Icatec atualmente, mas se tiver algo bem marcante no geral, também é Eu acho super que o válido. que mais me marca, Bárbara, é que assim, eu falo que a gente costuma ter o cinto de utilidades do Batman, né? Assim, ó, para tal problema, essa é a solução, para tal problema, essa é a solução. E o que eu tentei, e uma coisa que eu aprendi, assim, nessas estruturações, e até na Icatec, é que cada contexto é um contexto. Então, talvez você consiga usar parte do que você usou em outra empresa, mas não tudo. Porque as pessoas são diferentes, as necessidades são diferentes, a cultura é diferente. Então, uma coisa que eu aprendi até de experiências ruins que eu tive com consultores que eu trabalhei, é de pessoas que chegam totalmente sem contexto, aplicando uma coisa que já aplicaram no passado, achando que vai funcionar exatamente da mesma maneira que elas tiveram sucesso em outro lugar. Isso é muito desrespeitoso com as pessoas que estão naquele lugar, na minha visão. Sim. Então, eu sempre, quando elas pegam um desafio desse, a primeira coisa que eu vou fazer, eu lembro até uma vez que eu entrevistei uma pessoa para uma posição de diretor em outro lugar, e ele falou uma frase que me marcou muito. Ele falou assim: se você está me contratando para chegar aqui e despedir pessoas que vocês não tiveram coragem de despedir até agora, eu não sou a pessoa para trabalhar com vocês. Eu falei, cara, que legal. Que legal. Então, assim, isso eu trouxe para mim, assim, eu não vou chegar no lugar sem eu ter o contexto, sem eu ter experiência, com soluções que já funcionaram em outros lugares, achando que eu vou colocar aquele framework ali e tudo vai funcionar. Eu preciso entender os skills do time, os objetivos da empresa, então acho que e isso sempre é muito desafiador, né? Porque a gente sempre tem essa ânsia de fazer acontecer, quer acontecer rápido. Eu sei que negócio não aceita desaforo, que negócio é resultado, mas resultado a que custo, né? Então acho que o grande desafio numa posição de direção, quando chega para estruturar, é conseguir equilibrar essa rapidez do resultado, mas também mantendo todo aquele conhecimento, o time que já está ali, desenvolvendo as pessoas que estão ali, mantendo o core desse time rodando, né? Então, acho que esse sempre foi um desafio em qualquer estruturação. Como é que a gente traz resultados, mas também segurando alguns valores que pelo menos para mim são muito importantes, assim. Não adianta chegar e achar que o problema são as pessoas, manda todo mundo embora e contrata o time de novo. Você só está mudando. Não tá... Se o seu foco é esse, está muito errado no fim do dia. Não tá fazendo com que o ambiente daquela planta cresça, né? Exatamente. Regando e tudo mais. E assim, é muito fácil eu chegar, falar, pô, tal pessoa ali só dá problema. Mas, cara, qual que é o contexto? Por que deixa eu, e aí eu vou até citar aqui, os tech managers que entraram na Icatec, eu estava conversando com ele, falou assim, não, me falaram dessa pessoa e tal, mas eu vou trabalhar com ela e depois eu vou formar minha opinião. E eu respeito muito isso, né? Não adianta se ouvir, tomar, e aí fica muito fácil a vida, né? Sim. E no dia a dia, assim, durante essa sua vivência, esses pontos de reestruturação, eu sei que você também já atua bastante como consultor, né? E o que você enxerga quando essas empresas que são menores tentam começar a implantar tecnologia? Quais são o ponto ali onde elas sempre acabam caindo em
algum desafio ou alguma dificuldade que dá para você dar uma dica aqui para esse pessoal também? Cara, acho que tem uma que é básica, assim, que é você não tem as respostas. Você não tem as respostas. Eu estava conversando com um amigo que tem uma empresa esses dias, e aí com uma ideia de produto muito legal, e aí eu perguntei, cara, quanto tempo você está trabalhando nessa ideia? E eu achei que fosse assim, 3 meses. Ele falou, 3 anos. Eu falei, quê? Não, porque a gente está fazendo. Eu falei, você não colocou para testar ainda? Coloquei, mas tive que tirar. Eu falei, então, cara, eu fiquei pensando, você perdeu muito tempo já. E uma ideia legal de produto e tal. Então, assim, a gente não tem, acho que a gente tem que às vezes assumir que eu não tenho todas as respostas. Eu não sei o que o cliente de fato quer se eu não envolvê-lo no processo, né? E acho que tem um outro erro que eu vejo, cara, é começar grande. Cara, a gente tem que começar o tamanho, com menor investimento, para sentir, para testar, para validar se aquilo vai resolver uma dor. Sim. Às vezes eu vejo a gente, e é muito fácil a gente cair na sedução de comprar a ferramenta, como se todo problema fosse uma ferramenta. Quando o problema pode ser pessoas, pode ser processo, pode ser a concepção da ideia que está tentando criar. Então, eu não vou comprar uma ferramenta, e esse é o jeito mais errado e mais caro de seguir, na minha visão, assim. Acho que ferramenta... Começar robusto, grande, tem uma frase, quem nasce grande é filho de monstro. Né? Todo o resto nasce pequeno e vai se desenvolvendo. E aí eu vejo várias empresas caindo nessa cilada, assim, não, eu já sei o que eu preciso construir, e eu já contratei uma ferramenta X e contratei um time gigantesco, e eu falo, e você já colocou em produção? Não, ainda não. Eu falei, então, que dó, você está jogando dinheiro fora. É muito tempo pensando e melhorando um produto que ainda não teve aderência, não sabe se o público vai certeza, gostar. né? E o feedback do cliente nesse processo é muito rico. Sem dúvida. Porque, na verdade, o povo vira e mexe, vem com, querer colocar uma ideia para você. A minha primeira pergunta é, que dor você resolve? Né? Porque, assim, a gente tem exemplos bem legais de produtos dentro de casa que resolvem dores, de fato que são dores do mercado, que geram muito valor para quem está usando. Né? Mas, às vezes, a pessoa tem uma ideia que ela acha que é maravilhosa, e aí a gente vê quantos produtos, no fim do dia, fracassam, né? Porque... no fim, a ideia pode ser legal, e eu tenho cases de produtos que, cara, a gente enchia a boca para falar o que ele fazia, mas quando a gente colocou no mercado, ninguém queria pagar para ter aquilo. Né? Então, assim, putz, aí investiu muita grana, muito tempo, e não tinha fit com o mercado. Sim. Então, no fim do dia, eu acho que, eu até estava falando com o Du Servan esses dias, que acho que a senioridade, ela chega quando você está preparado para estar errado, acorda preparado para estar errado de uma crença que você tem. Assim, eu tenho uma ideia maravilhosa, mas eu posso apresentar no mercado e falar, cara, ninguém compraria isso. Então vamos para a próxima, até que a gente chegue em uma que resolva de fato uma dor. Não ficar sofrendo e muito apegado àquela ideia. Né? Pois é, a gente tem que ter apego ao problema. Exatamente. Pensando ainda no ponto de cultura, né, Zé? Hoje fala-se muito em agilidade. Como que vocês fazem isso acontecer? Como vocês utilizam a agilidade dentro desse processo de tecnologia com os times? Tá, eu sou meio polêmico. Não que eu não acredite, tá? Mas tudo que, para mim, que vira uma histeria, assim, acaba meio que perdendo valor. Então, eu vou usar exemplo, o coach. E olha que eu sou da época que coach era uma coisa bem vista. Inclusive, eu tive uma gerente que para mim é referência, assim, ela fez um curso de coach lá em 2010 e eu fui a cobaia dela. E, cara, foi muito bom para mim, né? Porque é uma pessoa que eu já confiava, eu sabia que não estava ali brincando, então foi muito bom, assim, eu me desenvolvi com vários skills ali com ela nesse teste que a gente fez juntos. E a agilidade virou, assim, quando a gente olha, tipo, o pessoal põe lá um quadro na parede, compra post-it colorido, tá usando o Scrum do jeito que ela acha e fala, putz, somos uma empresa ágil. Enquanto, para mim, eu gosto de voltar muito às origens lá dos caras que se reuniram lá anos atrás e por que eles se reuniram, entender os princípios por trás do que a gente fala de agilidade. E para mim, a agilidade nada mais é que quão rápido, quão flexível eu sou para as mudanças que vão vir num projeto de desenvolvimento de produto, de uma solução, até de um projeto interno, e não tem relação com um framework que eu uso, né? Então, hoje a gente tem um agilista no time, que é o Israel,
E nosso papo sempre foi assim, eu não quero a hype, vamos olhar para os princípios e como a agilidade traz números que sustentem a evolução do time, as entregas do time e tudo mais. Então a gente sim, usa Scrum, em alguns casos usa Kanban, mas como um suporte a princípios que a gente acredita. Né? Inclusive, quem quiser pesquisar, tem várias releituras da agilidade em si, tem o Modern Agile, tem o Heart of Agile, que são os caras que participaram da criação disso e chegaram no momento que eles falaram, pô, tudo que o pessoal está fazendo com agilidade é mais comercial do que resultado. E aí eles fizeram uma releitura. Então, do Modern Agile tem coisas muito legais. Quando criaram um manifesto, né? Fizeram um manifesto lá, sei lá, 30 anos atrás, e assim, há uns 6, 7 anos, esses caras fizeram releituras do manifesto, né? Não só focado em tecnologia. Sim. Então, tem alguns pilares muito legais, tipo de tornar as pessoas incríveis, fazer da segurança um pré-requisito, de continuar fazendo experimentos, também, né? Então a agilidade evoluiu, assim, e aí depois veio umas hypes de Facebook, a agilidade morreu, né, não sei, pós-agilidade e tudo mais, quando no fim, cara, o que se fala recentemente nem conversa muito com o princípio do que era. Mas no time, como a gente vive isso? Cara, entendendo que as coisas vão mudar e tudo bem que elas mudem, desde que elas mudem, entendendo que seja para melhor, que o mercado mudou, que o valor que a gente precisa entregar vai ser entregue de uma outra forma, que o que a gente acreditava através de uma hipótese não se provou real e a gente vai ter que pivotar aquela ideia e fazer diferente. Então, tem exemplos assim que bem legais de como a gente lançou, por exemplo, o funil de vendas, né? A gente brigou muito para vamos lançar, vamos deixar o cliente dizer o que ele quer da evolução desse produto, né? Então, eu sei que todo mundo tem muita ideia, elas parecem muito boas no momento, mas, cara, vamos ouvir o cliente, né? Então, a gente colocou, foi ouvindo, foi evoluindo com base. Isso, para mim, é agilidade, de fato. É conseguir ouvir e ser flexível o suficiente para adaptar o seu plano para entregar mais valor na ponta. Se eu me atenho lá, não, eu fiz todo um plano perfeito, eu vou seguir ele do começo ao fim, tudo que você não está sendo é ágil. Existe muito esse ponto do hype, né? De colocar lá na parede, desenhar e realmente acreditar que está sendo feito algo, quando na verdade talvez a pessoa nem entenda de fato quais são os fundamentos, os princípios. E viver isso na prática. Então, se você diz que você é ágil e você converte ponta Scrum em hora, esquece. E sobre as entregas técnicas agora, indo para essa frente, Zé, como que a gente pode dar algumas dicas assim para quem está nessa frente, tem alguns times menores, mas para conseguir ter essa visão de qualidade, de conseguir fazer coisas assim menores, mas que tenham qualidade, que sejam efetivas? Eu acho que ter time menor assim tem os seus lados assim que são muito legais, principalmente na troca, na comunicação, né? Eu já trabalhei com times, cheguei a ter time de 100 pessoas, mas cheguei a ter time de 3, né? Então tem uma certa bênção em time de 3 pessoas, que você consegue trocar muito rápido, você consegue estar no contato no dia a dia. Então, se você está começando agora e quer focar em qualidade em times menores, eu aconselho a fazer code review, que é o que eu desenvolvi, a Bárbara vai validar dentro dos padrões que a gente estabeleceu enquanto time, se eu estou cumprindo todos eles. Eu aconselho focar muito em automação de testes, que é um negócio que a gente está correndo muito atrás dentro dos times, porque isso dá uma segurança muito legal para pôr software em produção. Eu aconselho você ir para a nuvem, porque você vai evitar custos com infraestrutura local, e hoje tem nuvens muito acessíveis. E aproveita enquanto vocês são menores para criar uma cultura que possa ser replicável para quando vocês crescerem. Porque daí é um bom caminho andado, assim. Depois que está grande, é muito mais difícil você aplicar esses padrões. E são pontos assim cruciais, inclusive, para conseguir escalar, pensando aí num controle de custo, um controle financeiro também. Sem dúvida. Para dormir bem. Dormir em paz. Para finalizar, Zé, já estamos na nossa reta final. Queria que você resumisse um pouco o último ano que você viveu, assim, seus maiores aprendizados, o que pode deixar aqui como uma mensagem final. Legal.
A vida para mim é um jogo de videogame, assim, parece que cada ano que você vive ele vai ficando mais difícil e no mundo, muda de fase. Nessa evolução do mundo do jeito que tá, com IA e tudo. Então, assim, a gente tem que estar muito ligado em tudo, as coisas acontecem muito rapidamente, e acho que esse último ano, para mim, foi talvez o ano mais desafiador da minha carreira, né, de construir times, formar time de produto, criar uma cultura de time de produto dentro da empresa, mas quando a gente colhe, aí chega no final do ano que a gente vai se preparar para a nossa reunião anual, né? E aí a gente tem que repensar tudo que a gente fez e, cara, trazer aqueles dados que a gente trouxe, das features que a gente entregou, do valor que a gente conseguiu agregar, da evolução dos times, e mais que isso, ver os feedbacks dos times, né? Que alguns a gente teve muita resistência nessa mudança cultural, e ver eles mesmos falando, cara, eu resisti no começo, mas eu entendi o valor, e agora eu não vejo a gente trabalhando de outra forma. Então, acho que isso é o que mais faz sentido de ver as primeiras lives e as últimas, como o comportamento dos clientes passou a ser muito mais colaborativo, né? Então, acho que são todas as coisas que aconteceram no ano passado, que foram, assim, ninguém vê os bastidores, né? Que às vezes dá vontade de sair correndo, né? Mas faz parte do trabalho, então acho que isso foi muito recompensador. E aí, o resumo acho que foi o ano que eu mais tive desafios, assim, de uma mudança cultural, de uma estruturação, e, enfim, tenho muito orgulho de tudo que a gente tem feito lá. A gente ainda tem um longo caminho a percorrer, mas... Nunca acaba, né? Não, sempre nunca acaba. Evolução, melhorias e trocas, e fica aí, mas para entrar o próximo ano, uma nova fase, um novo desafio. Sim, e aí talvez desafios maiores, porque a gente está crescendo muito, o time está crescendo, e aí pessoas entram, pessoas saem, né? Novas pessoas vão chegar, outras pessoas vão trilhar os nossos caminhos, enfim, o ciclo nunca termina. Nunca acaba. Ainda bem, né? A gente se mantém empregado. Mas que ótima conversa, Zé. Muito obrigada por compartilhar toda a sua experiência aqui conosco. Conseguimos arranhar um pouquinho aí desse conhecimento, tanto da parte cultural, composição de time, um pouco sobre, né, a sua visão de agilidade, futuro, né, e como foi esse último ano. Então, foi uma conversa muito inspiradora. Que bom. Agradeço muito pela sua participação novamente. E é isso, pessoal. Então, na próxima semana, na próxima quinta-feira, às 19h30, nos vemos para mais uma Vitrine de Valor. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.